Segundo Coríntios, capítulo 12, do versículo 5 ao 10, diz assim: de alguém assim me gloriarei eu, mas mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque isto sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aqui o apóstolo Paulo está tratando de um assunto que todos nós enfrentamos. Todos nós estamos suscetíveis a situações como essas. Ele menciona aqui no versículo 10, ele fala sobre fraqueza, injúria, necessidade, perseguição, angústia. Então todos nós estamos sujeitos a passar momentos assim na nossa vida. A questão é como encontrar forças, como encontrar os recursos necessários para as nossas fraquezas, que todos nós temos. Então, a Bíblia ensina muito sobre isso. E ensina o fato que as nossas dificuldades não devem ser um motivo de desespero. Para o crente, apesar da dificuldade, seja o que for, não deve ser algo que vai deixar a gente fora do sério, vai deixar a gente desesperançoso da vida, de modo algum. Ao contrário, o que a Bíblia fala é que quando estamos atravessando momentos assim, nós devemos nos alegrar, ficar contentes. Eu vou ler aqui Tiago 1, 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Aqui Deus está dizendo, quando enfrentarmos várias tentações, devemos ter não apenas alegria, mas grande alegria. Continua. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ou seja, quando nós não temos paciência, nós não estamos completos e perfeitos. E só tem um jeito de a gente adquirir paciência, que aliás é um fruto do Espírito, e é enfrentando dificuldades e tentações. É o que fala aqui. Então, nós devemos nos alegrar. Em Mateus 5, versículo 11, Jesus falou assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mais uma vez, devemos nos alegrar. 1 Pedro 1, e versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Então, quando temos várias tentações, estamos contristados, vamos dizer, tristes, é motivo de grandemente vos alegreis. Então, quando temos dificuldades, tentações, perseguições, não é para a gente ficar triste, desesperado, botar a mão na cabeça e não saber o que fazer. É para a gente fazer o quê? Nos alegrarmos. Não soa normal. E a mente humana, quando ouve isso, a primeira reação é: mas você está doido? Mas que conversa é essa? Alegrar é o que a Bíblia fala, gente. Nós vamos falar sobre isso hoje de manhã. 1 Pedro 4,13. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Mais uma vez, alegrai-vos quando estivermos com aflições. Então, humanamente, e o mundo não entende isso. O mundo faz de tudo para fugir de aflição, de perseguição, de sofrimento, tudo. Nem que isso seja cometer pecado, fazer coisa errada. O que o mundo quer é não sofrer dificuldades, custe o que custar. A Bíblia fala que devemos nos alegrar. E por que isso? Porque nós temos algumas vantagens, nós vamos ver hoje.
o que nós lemos aqui no caso de Paulo, foi que Deus falou assim, a minha graça te basta. Paulo falou, eu estou com uma dificuldade, é um mensageiro de Satanás, isso está, inclusive, afetando a minha habilidade de servir a Deus. Então, ele estava orando a Deus para tirar aquilo, e a resposta que Deus deu a ele foi, a minha graça te basta. Então, como achar forças, como achar recursos, como atravessar esses momentos de aflição, dificuldade? Simples, com a graça de Deus. A graça de Deus vai nos atravessar por essas dificuldades. Então, eu quero falar hoje do tema a minha graça, não a minha do pastor, mas é Deus falando, a minha graça te basta. Então, nós temos 3 coisas que devemos saber sobre a graça de Deus. Nós vamos ver a qualificação para ter a graça, ou seja, o que precisa ser verdade para a gente ter essa graça tão maravilhosa. Nós vamos ver a receita, ou seja, como conseguir essa graça. E por último, vamos ver o resultado para a gente ter essa graça. Então, a primeira coisa, vamos ver a qualificação de ter a graça de Deus. A qualificação para ter a graça de Deus é o amor de Cristo. É pelo amor de Cristo. Eu vou ler aqui para você, 2 Coríntios 12, 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, o apóstolo Paulo falando. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então, nós lemos esse versículo agora há pouco, o nosso texto principal, e a qualificação para a gente ter acesso à graça de Deus é justamente estar passando por aquela dificuldade, aquela aflição, por amor de Cristo. Então, quando nós sofremos por amor de Cristo, nós temos acesso à graça infindável, maravilhosa, poderosa de Deus. Então, nós podemos, eu vou citar aqui a palavra, as palavras de Paulo, devemos sentir prazer, devemos gostar, apreciar quando a coisa vai mal, mas somente quando sofremos por amor de Cristo. Isso não quer dizer que para sofrer por Cristo, por amor de Cristo, você precisa ser jogado na fornalha, como os 3 filhos hebreus, jovens hebreus. Isso não quer dizer que nós devemos ser como Policarpo, lançado aos leões, a ser devorado vivo. Isso não quer dizer que ser perseguido como Daniel. Isso é sofrer por Cristo? É. Mas não precisa ser algo tão extremo. Muitas vezes, uma decisão simples pode acarretar sofrimento, aflição, perseguição. Aqui ele menciona, nós vemos agora há pouco, quando mentirem sobre nós. Como assim, pastor? Você toma uma decisão de ser fiel a Deus, de fazer o que é certo, de seguir a palavra, muitas pessoas vão ficar incomodadas com isso. Nossa luta não é contra carne e sangue, eu entendo, mas quem você vai perturbar mais do que outra coisa é o diabo. E o diabo, ele é um covarde, ele não aparece, ele sempre manda alguém no lugar dele. Então pode ser, aí vem a covardia, pode ser pessoas da família, pode ser pessoas que moram, nossos vizinhos, no trabalho, amigos. Então ele sempre vai suscitar pessoas para ir nos trazer aflições por decisões que nós tomamos. Decisões que parecem ser corriqueiras. Eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo, eu vou deixar de fazer isso, eu vou fazer a coisa diferente. E quando isso acontece, haverá perseguições. Mas esse sofrimento está vindo por amor a Cristo. Você está tomando decisões por amor a Cristo, porque você quer agradar a Cristo. Então, essa é a qualificação. Agora, se eu estou sofrendo por uma coisa errada que eu fiz, se eu estou sofrendo porque eu roubei, matei, fofoquei, enfim, eu fiz coisa errada e aquilo vai trazer consequências e sofrimento na minha vida, a graça de Deus não nos vale nessas horas. A graça de Deus só nos vale quando é por amor a Cristo. Tá? Como disse, pode ser algo tão extremo quanto colocar sua vida em jogo. Mas não precisa ser tão extremo. Pode ser, como disse, uma decisão. Uma decisão bem simples, que tem muito crente que passa a vida inteira e nunca lida com isso. Eu irei para todos os cultos da igreja. Mas hoje é um aniversário, tem uma festa, vamos passear, vamos não sei o quê. Aí vem a tentação. Aí você fala, não, mas eu vou. Aí muita gente vai dizer,iste como você é, e o seu pastor obriga, sua igreja não permite, não. Isso é mentira, porque a igreja, o pastor obriga ninguém a fazer nada. Quem deve obrigar você a fazer alguma coisa é o Espírito Santo de Deus que habita em vós se você é salvo. Eu não tenho
Autoridade nem jurisprudência na vida de ninguém. Mas não mentir. Ah, porque o seu pastor proíbe. Ah, porque a sua igreja proíbe. Não. É porque eu quero fazer a coisa certa por amor a Cristo. Vão te criticar. Então, muitas vezes, o sofrimento vem por amor a Cristo, e seja lá qual for a forma que isso aconteça. Às vezes a situação fica difícil porque você quer fazer a coisa certa. Mas quando fica difícil, devemos nos alegrar. Porque estamos fazendo a coisa certa, apesar de ser difícil, por amor a Cristo. E a graça de Deus vai nos valer, vai nos sustentar. E nós seremos, então, abençoados. Então, Cristo deve permear, guiar toda e qualquer decisão que nós tomamos, seja lá o que for. No emprego, no trabalho, na família, no lar, no nosso relacionamento com nossos filhos, nossos cônjuges, tudo isso deve ser permeado, saturado, guiado por nosso amor a Cristo. A segunda coisa é a receita. Como ter receita? Qual é a receita? Para ter a graça de Deus. 2 Coríntios 12, 9, e é o mesmo versículo que nós lemos agora há pouco, só que é o anterior, é o 9, eu li o 10, eu li o 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é Deus falando para Paulo. De boa sorte, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Essa palavra gloriar significa eu me alegrarei, eu me exultarei. Tá? Por quê? Porque nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Então, a verdade é que todo mundo deseja ter o poder de Deus, mas ninguém gosta da receita. Qual a receita para ter o poder de Deus, a graça de Deus? Diz assim, para que em mim habite o poder de Deus. Então, na fraqueza, e fraqueza aqui está falando justamente sobre o sofrimento. Se nós podemos fazer alguma coisa para não sofrer, nós fazemos. Correto? Se tem alguma coisa que vai tirar o meu sofrimento, eu faço. Se está no meu poder, eu faço. Acontece que tem algumas situações que nós não temos esse poder. Existem situações que estão fora do nosso controle, fora do nosso poder. Se eu não tenho um poder, qual é o oposto de poder? Fraqueza. Então, fraqueza é quando nós estamos sofrendo alguma coisa e está fora do nosso controle, está fora do nosso poder. Parar. Porque quando a gente puder parar, a gente para. Eu vou dar um exemplo. Se eu boto a minha mão numa chapa quente, está no meu poder tirar minha mão dali. Então eu tiro. Ninguém vai ficar sofrendo lá, podendo parar o sofrimento. Mas se eu tenho uma fraqueza, ou seja, digamos que alguém está com, sei lá, está com o braço quebrado, entendeu? Por algum motivo botou a mão numa chapa quente. Aquela pessoa não tem o poder de tirar a mão, alguém tem que vir e tirar. Isso é o quê? É fraqueza. Então, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa quando nós não podemos fazer alguma coisa a respeito. Ou seja, o que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Porque Deus não vai fazer o que eu posso fazer. Deus vai começar a trabalhar quando a minha fraqueza começa, quando a minha falta de poder começa. Então, nos alegremos por quê? Porque quando eu estou com problema, então eu sei que Deus vai agora agir. Eu sei que Deus vai fazer alguma coisa a respeito. Por quê? Porque é por amor a Ele, e eu estou na fraqueza, e é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. O problema é quando nós queremos dizer o seguinte, eu sei o que fazer, eu sei como agir, eu vou resolver isso. Aí Deus está lá em cima olhando e diz assim, Vamos ver. O resultado é que a gente geralmente piora o nosso problema. Porque é algo que está fora do nosso poder de resolver. E quando nós queremos resolver, vamos fazer igual ao mundo, a qualquer custo. Não interessa se vai desagradar a Deus, não interessa se vai entrar no pecado, não interessa se vai machucar, agredir alguém, não interessa. O que interessa é que vai resolver o meu problema. Deus não opera, Deus não abençoa, Deus não está presente. Agora, quando nós fazemos tudo o que nós possivelmente podemos fazer, e estamos fazendo tudo de acordo com o nosso amor por Cristo, então nós podemos nos alegrar nas fraquezas, dificuldades, porque sabemos que Deus vai agir, e vai agir de uma forma especial, de uma forma impressionante. Então Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa e habita em nós quando nós aceitamos as nossas fraquezas. Tem coisas que eu não posso resolver corretamente. Eu posso resolver da forma errada. Mas aí eu não estou agindo por amor a Cristo. Eu não estarei qualificado para a graça e para o poder de Deus operar em minha vida. Então nós temos que reconhecer, tem certas coisas que estão fora do nosso controle.
Tá? Vou dar um exemplo aqui, um de muitos que podemos citar. Daniel capítulo 3. Profeta Daniel capítulo 3, versículo 26. Então, chegando-se Nabucodonosor, à porta da fornalha de fogo ardente, falou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Excelente exemplo. Excelente exemplo. Foi tocado a música, o tambor, e todo mundo tinha que se prostrar e adorar o ídolo falso, o Deus falso. Esses 3 jovens disseram o quê? Não. Por que fizeram isso? Por amor a Cristo, por amor a Deus. Eles poderiam resolver esse problema como? Se prostrando e adorando o falso ídolo. Seria correto? Não. Resolveria o problema? Resolveria. Agradaria a Deus? Não. Mas eles reconheceram, eu não vou fazer isso, eu não vou me prostrar diante do falso Deus, eu não vou. Estava no poder dele resolver de forma errada. Mas eles disseram, não vou. Eu diria que eles se alegraram e se gloriaram. Eles disseram, eu não vou me prostrar. Então vocês vão ser jogados na fornalha. Jogue e veja com o poder de Deus. Ajudou, salvou, solucionou. A Bíblia fala que estava tão quente, foi esquentado tanto a mais a fornalha, que os soldados que foram jogar eles na fornalha morreram queimados. Chegaram lá, não conseguiram sair a tempo, morreram. E, no entanto, os 3 saíram andando nem com cheiro de fumaça. Porque eles confiaram e aguardaram no poder, na graça de Deus. Que foi suficiente. Que basta. Então, entendamos que Deus vai dar a sua graça quando nós a seguimos a qualificação correta, ou seja, é por amor a Cristo, por amor a Deus. E nós seguimos a receita correta. Lá em Atos 8, versículo 18, nós temos um exemplo de um homem chamado Simão. Atos 8, 18. E esse homem Simão, queria muito o poder de Deus. Queria muito. Diz assim o 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, olha só, dizendo, dá-me também este poder, ele queria o poder de Deus, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Então Simão queria o poder de Deus, mas ele queria fazer como? Fazer a coisa correta, fazer a coisa por amor a Cristo, fazer a coisa na fraqueza, nas dificuldades. Não, ele queria o quê? Eu já sei. Toma aqui dinheiro. Existem muitas pessoas que atentam a certas igrejas, eu estou usando o termo igreja aqui de forma bem ampla e até errada, que dizem isso. Você quer a graça de Deus, o poder de Deus, a bênção de Deus? Se compra com dinheiro. Faça ofertas volumosas. Seja fiel no dízimo que você vai ser abençoado, vai ter o poder de Deus. Aqui tem um homem, Simão, que quis fazer isso. Queria comprar o poder de Deus com dinheiro. E Pedro falou que se perca tu e teu dinheiro, porque a graça, o poder de Deus não se alcança com dinheiro. Ninguém vai comprar a graça de Deus, porque Deus não está à venda e a graça dele não está vendendo o seu poder. Então entenda, existe a receita correta, e a receita é passar por tribulações por amor a Cristo e fielmente entender que aquilo que você está passando por uma decisão que você fez de agradá-lo, e seja o que for a situação, eu vou descansar e vou aguardar para a graça e o poder de Deus, assim como os jovens lá e com Nabucodonosor fizeram. Que esse é o resultado. O resultado da receita, o resultado de qualificar é você ter o poder de Deus na sua vida. Esse é o resultado. E todos nós queremos o poder de Deus. Mas existe uma qualificação, existe uma receita. Não adianta você querer seguir uma receita própria do seu jeito que não vai dar certo. É como uma receita de bolo, por exemplo. Você pega a receita, aí pede 3 ovos, só tem um, só vai um. Aí pede farinha, rapaz, farinha eu tenho um monte, vou botar o dobro. Açúcar, não, açúcar não estou muito afinal, então vou botar açúcar. Vai ter bolo? Não, só tem uma goroba, que ninguém não vai prestar para nada. Talvez para tapar um buraco na parede, lixar e pintar por cima, mas bolo não vai ser. É a mesma coisa. Tem uma qualificação, tem uma receita.
E quando seguimos isso, nós teremos o poder de Deus. E o resultado é o poder de Deus em nossas vidas. E temos um exemplo aqui, um exemplo extremado, eu citei alguns também no começo, mas nem sempre é uma questão de ir para a fornalha ou não. Mas sempre é uma questão de uma dificuldade, uma tribulação, uma aflição que estamos passando porque decidimos fazer a coisa por amor a Deus. Isso sempre vai acontecer. Então nós temos que ter cuidado. E como Paulo fala, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, as perseguições, as angústias, por amor a Cristo. Então quando nós sofremos essas coisas por amor a Cristo, estamos qualificados. O resto é esperar Deus agir. E não a gente querer tomar a frente, mas a gente sim esperar que o poder de Deus se aperfeiçoe. Jesus falou em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Se a gente não quiser aprender dele, ser manso e humilde, e aguardar nas fraquezas o poder de Deus, então nós não vamos ter descanso para as nossas almas. Como ter descanso? Como ter paz? Encontreis descanso para as vossas almas. É tomar o jugo, aprender com ele. O que é o jugo? O jugo é um implemento agrícola que você coloca dois animais. Um fica preso de um lado e o outro fica preso do outro. Fica aqui no pescoço. Então sempre que nós tomamos o jugo, é o jugo de Cristo. Por que o jugo de Cristo? Porque aquela decisão, aquela aflição, como Paulo estava sofrendo, era por amor a Cristo. Então o jugo é de Cristo. Nós estamos nos colocando debaixo do jugo de Cristo. E ele nos ajudará. Aí que está a graça, aí que está o poder de Deus. Então, para resumir, Paulo se gloriava, Paulo se alegrava em suas fraquezas, porque a graça de Deus lhe bastava. A graça de Deus lhe era suficiente, era o bastante. Era o bastante. E essa graça não pode ser armazenada. Eu não posso ter graça hoje para usar amanhã. Ela é dada a cada instante, na medida certa e na hora certa. Precisamos apenas andar no amor de Cristo, para então experimentarmos o poder de Cristo, o poder de Deus em nossas vidas.